Esses minutinhos aqui que a gente levou quase uma hora, de 50 minutos, pouquinho menos de 50 minutos de apresentações, é muito importante, né, para a gente escutar, né? A gente precisa escutar com quem que a gente está, quem veio aqui, quem parou hoje, né, o seu dia para entrar nessa sala. Então, é muito importante, por isso que a gente fez questão mesmo de não é perder tempo, né? Porque a lógica nossa do capitalismo, de tudo, de ter que fazer, eu me coloco nesse lugar. Às vezes, nossa, vai naquela reunião, aquele monte de gente se apresenta, né? Aí, daí, na hora que começa a reunião, só que no nosso caso, como a gente teria 4 encontros, por que não ter um a mais, né? E possibilitar aí que pelo menos a gente ouça a voz, porque eu sei que depois o pessoal vai se calando, alguns falam mais, outros falam menos, né? Então, pelo menos ouvir aí, conhecer. E aí também a gente consegue ter uma ideia do universo, né? Que a gente juntou aqui para quilombar um pouco. Né? Então, isso é muito legal. Eu vou falar um pouco, então, assim, do curso em si, né? Essa questão do Classroom. Então, pelo que eu senti aqui, pelo perfil do pessoal, acho que a maioria já tem acesso, já conhece, né? O Google Sala de Aula, acho que isso, porque no outro curso que a gente fez, muitas pessoas não conheciam, não sabiam como entrar. Então, por isso que eu fiquei bombardeando vocês de e-mail, né? De informação, porque se alguém tiver dificuldade, né, dá um toque para a gente pode até posso ficar um pouquinho na hora que acabar para explicar, mas é uma forma que traz uma segurança aqui para a sala também, né, para a gente não ficar só replicando o link. Como alguém colocou, acho que foi o Paulo, o Sérgio, e eu coloquei lá, né, que essas pessoas que invadem, elas querem desestabilizar, né? Então, às vezes vê esse tema e quer entrar justamente para causar. Então, quem quer entrar para discutir, né, é bem-vindo. Agora, para causar, complica, porque desestabiliza muito. Não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive, é bem ruim. Quando tem invasão, a gente fica meio perdido, assim. O curso, como que a gente pensou, né? Então, o nome do projeto, ele já vem de uma discussão que ela é conceitual, né? Então, entender a quilombagem como uma categoria que nos ajuda a entender a história do Brasil. Então, esse é um ponto vindo lá do Clóvis Moura. E eu também, dentro do debate gramsciano, da universidade como lugar que a gente tem que fortalecer as esferas contra-hegemônicas da universidade, né, que ela historicamente é território para poucos, e agora com as políticas afirmativas, né, então isso vem trazer uma outra característica, uma outra cara, outras cores, né, para a universidade. Então, eu faço uma discussão de aquilombar com também esse debate da contra-hegemonia de Gramsci. E aí o projeto, então, chama Quilombando a Universidade por isso, né? A gente precisa ocupar de verdade. Então, a gente já está ocupando, eu vi aí os colegas que são das comissões de heteroidentificação. Então, com certeza, a Rosinei também está vinculada aí com o NEAB, né? A UEL tem uma história aí de cotas bem potente, com a professora Nilza, que está lá na coordenação do NEAB, e tem uma história, e também uma história de cota indígena, né? Para estudantes indígenas, que o estado do Paraná foi pioneiro. E aí eu tenho um colega, que é o professor Wagner Amaral, que ele é da CUIA, da Comissão Universidade para os Índios, que orienta a Isabela, e eu fico na resistência negra, né? E aí o Wagner, resistência indígena. E aí a gente pensou, não, vamos pensar, porque o quilombo é para geral, né? O quilombo é para todo mundo. É para indígena, é para preto, é para branco antirracista.
Então, e aí, por isso também que na proposta desse curso vai ter um encontro que vai falar de resistência indígena, e é o professor Wagner que vai trabalhar, e a Gilza, que é indígena, caigangue. Depois eu vou mandar para vocês certinho o nome dos professores, né? A gente vai fazer um cardzinho, assim, tudo com detalhes. E a Gilza Caigangue, nossa primeira mestranda do pós-graduação, primeira mestranda da UEL, indígena, e agora está fazendo doutorado também com a gente no programa de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais. E aí a Gilza e o Wagner vão trabalhar a luta indígena. A questão, o debate que a gente vai fazer em torno da categoria quilombismo, do Abdias, quilombagem, Clóvis Moura, e o quilombo como inspiração para as lutas contemporâneas, que é com a Beatriz do Nascimento. Então, esses são os 3 autores negros que vamos trabalhar, né? Então, o curso fala introdutório, porque de fato, meio que a ideia é um grupo de estudo, né? Claro que a gente vai ter aula aqui, a gente vai ter aula. Hoje eu quero mostrar uns slidezinhos para vocês. A gente costuma fazer uma aula de 1 hora, mais ou menos, uma aula expositiva, claro, com as pessoas perguntando, fazendo intervenção, e o debate depois. Então, a gente costuma fazer desse jeito, outro curso foi assim, só que a aula expositiva acontecia no YouTube, né? E agora não. Aí tem as minhas orientandas de doutorado, que são as pessoas também que estão envolvidas aqui que é também um vínculo de pós-graduação com graduação. Aqui na UEL, a gente acabou de implantar cotas para pós-graduação. No programa, a gente teve a primeira experiência, que foi na última seleção da cota para pós-graduação, e a universidade também vai implantar cotas para pós-graduação em todos os cursos. Cota para estudante indígena, estudante negro e pessoa com deficiência. Então, a gente está nessa dinâmica, né, de pensar muito isso, de pensar essa nova cara para a universidade, e a gente precisa também muito daquela debate do José Jorge, do encontro de saberes, né? Não é só cota que a gente quer, né? A gente quer ocupar de fato, a gente quer reverter essa lógica racista, colonialista, né, capitalista, a gente quer subverter essa lógica. E aí é assim, conversando, pensando, estudando, né? Então, por isso que o curso introdutório é Conhecer para Quilombar. Então, porque o projeto ele tem 3 frentes. Uma frente que é essa, Conhecer para Quilombar, que é a partir de cursos de extensão. Tem os fluxos Sul-Sul, que aí são cursos que envolvem Angola, Moçambique e Brasil. O outro curso foi assim, este curso não, porque é um debate muito particular do Brasil, né? Mas os estudantes que gostarem desse curso e forem se tornar extensionistas depois do projeto, aí sim, né, já está com uma formação mais breve, assim, uma breve formação para poder pensar as atividades depois. Então, essa também é a ideia, né? A gente precisa estudar para saber do que a gente está falando, né? Senão fica vazio, senão não tem praxis, né? Senão fica uma coisa sem sentido. Então, a ideia é essa. O Clóvis, daí assim, aí temos a Camila, que é uma minha orientanda, que discute direitos humanos e pessoa com deficiência, e aí ela é da área do direito, e ela vai dar a aula semana que vem sobre direitos humanos e a questão da discriminação, do racismo, do capacitismo, desses elementos, não só a questão do racismo, mas de outras formas, né, de preconceito e discriminação. Ela, como ela é do direito, ela traz também um debate mais formal, assim, que isso é importante para instrumentalizar a gente, né, um debate a partir de leis, dessa lógica. Aí, no dia 8,
é com o professor José Francisco dos Santos, que é professor da UFOB da Bahia, que aí vai ser a UFOB de Barreiras, né? A UFOB é da Bahia, de Barreiras. É o Quilombismo, do Abdias do Nascimento. Aí o livro, eu coloquei lá um PDF que eu encontrei. Cadê o livro? Tá aqui. O livro é esse aqui, ó. O Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africanista. Eu coloquei no Class um PDF, só que não está igual o livro, ele está em outra letra, assim, as páginas não batem, mas é esse livro, um texto daqui, do Abdias. Aí a gente tem o Clóvis Moura, na quilombagem, como uma categoria para entender a luta de classes e a resistência negra no Brasil, romper com essa ideia que são dois extremos, né? Um extremo vai... a luta é da classe trabalhadora, questão racial não interfere, ou questão social a gente só entende no capitalismo, luta de classes é do capitalismo, mas aí o Clóvis Moura, ele vem e diz, olha, para entender a luta de classes no Brasil, a gente precisa ir lá para a resistência negra indígena, né? A gente precisa ir para entender os quilombos. E aí o livro principal é esse aqui, Sociologia do Negro Brasileiro, mas tem um artigo dele que eu coloquei já no Classroom que ele fala especificamente dessa categoria quilombagem. Aí essa aula do Clóvis Moura é a Karima, uma orientanda minha, e eu vou trabalhar junto com ela. E o último encontro... Isso, o último encontro é a Beatriz do Nascimento, que também discute quilombo como inspiração, né? E o texto também já coloquei. O texto tem nesse livro aqui, que é Quilombola Intelectual, Possibilidades nos Dias da Destruição, que são vários textos da Beatriz. O texto específico está neste livro, mas eu coloquei de uma outra fonte lá no Class. Então, o material está lá. São textos curtos para que vocês possam ler e discutir, senão, se a gente coloca... E agora a gente vai alimentando com textos de apoio, né? Com outros textos que dialogam. Vou colocar a Lélia também lá. E aqui. Esse aqui, né? Que é o... que tem vários textos dela. Vamos colocar lá. Enfim, a ideia é essa, mas... quero repetir bastante, assim, reforçar que é introdutório, né? Não tem uma discussão, a gente não consegue aprofundar, é para quem está afim de estudar, para dar o start, né? Dar o start e as pessoas quererem estudar mais. Né? Acho que a lógica é um pouco... O convite é esse, né? O convite que a gente está fazendo é esse. E aí, a gente espera que todos façam, no final, uma pequena síntese, porque quando é curso, para fazer a certificação na universidade, exige uma nota. Então, não é prova nem trabalho. Lá a gente já pôs, o que você achou do curso? Como que você vai usar a prática antirracista no teu cotidiano? Alguma coisa assim. E aí todo mundo tem que responder essa questão para a gente finalizar o curso e enviar o relatório para a UEL e certificar todo mundo. Tá? Alguma dúvida, gente, por enquanto? Se todo mundo acessou o Classroom, quem não acessou, escreve aqui no chat, que depois eu, a Jéssica, o Otávio, o Paloma, a gente vai... dá um jeito de ver o que aconteceu, do porquê. Eu falei para vocês que tem um problema. Geralmente, no Classroom, ele fica com o link da sala lá em cima, né? Eu deixo o link visível para vocês verem. E já entra pelo link, direto. Mas esse link não está aparecendo. E aí, por isso que eu tive que mandar um link. E aí, eu mandei o que estava em cima do meu, lá da sala, e foi um link errado, aquele link não entrava. Então, provavelmente, a gente vai ter que mandar o link toda semana, é uma coisa que eu não queria. Porque quando vai direto pelo Classroom, o link é fixo, né?
Alguém quer colocar alguma... Gente, eu falo pra caramba, tá? O que vocês acharam? Djancal tá aí com a janelinha ligada aí, só ela e eu, pelo que eu tô vendo. Tô Quer amando, prof. comentar alguma coisa? Tô amando, fiquei bem feliz, né, pela parceria, isso ocupar os espaços, né, se aprofundar, né, compreender, né, como são os quilombos hoje, né, e de que forma cada um nos seus espaços, né, nas suas pesquisas, na sua área de atuação, né, pode se aprofundar nesse debate. Fiquei bem feliz por fazer parte desse grupo. Parabéns pela organização de todas. Temos que enegrecer as coisas, né, Djancal? Gente, eu tenho um debate que quem estuda na UEL, que já passou por mim, já conhece, mas eu queria fazer um debatezinho introdutório hoje sobre direitos humanos. Como a gente tem meia hora, eu preparei aqui, peguei até uma fala que eu fiz num evento e dei uma adaptada, para vocês entenderem o que estrutura a lógica, né? Como a gente entende a questão dos direitos humanos e a luta antirracista numa perspectiva mais teórica, assim, né? Se vocês toparem, eu posso mandar brasa já. Pode mandar brasa? Manda ver. Quem cala, consente, hein? Por favor. Ó, gente, para o uso desse Prezi, é interessante que vocês me fixem na tela para vocês verem só meu vídeo e os slides que eu vou colocando, porque se fica assim na janelinha pequena, não dá para ver, tá? E os estudantes reclamaram esses dias que fica ruim, e aí eu já estou dando a dica para vocês. Depois talvez eu não vou mais usar esse, não. Mas então, olha, a ideia, né, da quilombagem como metáfora da resistência. E aí, é mais isso aqui que eu quero falar um pouco para vocês. Olha, dentro dessa lógica aí que a gente tem, né, do porquê que a gente está aqui, por que em pleno 2021 a gente precisa dizer que existe racismo no Brasil, a gente precisa dizer que a população negra é a que sofre mais violência, a gente precisa dizer que houve exclusão, que a gente precisa falar de racismo estrutural, né? Por quê? Por que a gente vê lá um curso, Conhecer para Quilombar, Direitos Humanos, Antirracismo, ou Combate ao Racismo, e acha interessante? Porque a gente tem esse desafio, né? Que é romper com o mito da democracia racial, que é romper com o embranquecimento de corpos e de mentes, né, e de cultura. Então, a gente tem esse desafio, e esse desafio não vem do nada, né? Então, para a gente pensar a sociedade contemporânea e para pensar o lugar dos quilombos na história e hoje, né, desses quilombos urbanos, desses quilombos da resistência, a gente precisa pensar no racismo como um elemento que estrutura a modernidade. Então, quando a gente pensa no capitalismo como modo de produção, não tem como deixar de pensar no racismo. A gente precisa pensar no colonialismo e na escravidão no contexto da acumulação primitiva. Então, se a gente vai pensar na verdade, principalmente os colegas que não são da área do serviço social, talvez não entendam muito por que a gente fica reforçando tanto isso. É que a tradição do serviço social tem uma tradição teórica marxista mais ortodoxa, centrada na questão de classe. E temos as nossas que vieram antes aí, né, mulheres e homens que estão rompendo e trazendo esse debate para o serviço social, mas ainda somos poucos e poucas. A Maria de Lourdes do Nascimento, que foi do Teatro Negro, do Teatro Experimental do Negro, ela era assistente social. O Sebastião Rodrigues Alves, que também foi um amigo do Abdias do Nascimento, também foi do TEM, ele era assistente social. E hoje nós temos a Magali Almeida, a Marcia Eurico, a Beth Pinto, a galera mais nova aí, Raquel Gouveia,
a Ana Paula Procópio, né? A Rose Rocha, enfim, tem a Renata Gonçalves, essa galera do serviço social, principalmente mulheres negras, né? Joilson, lembrei de um menino aí. O professor Wagner, né, que discute a questão indígena. Mas a gente ainda é uma minoria dentro de entender o capitalismo como o racismo como um elemento que estrutura o capitalismo. Né? Então, por isso, dessa ênfase. E aí pensar que para acontecer a acumulação primitiva, o colonialismo e a escravidão foram essenciais, o próprio Marx fala disso, né? O liberalismo como subsídio teórico e ideológico para as revoluções burguesas. Então, o liberalismo foi o subsídio teórico e a liberdade não é para todos, né? A liberdade é para alguns. Então, essa concepção burguesa sobre os direitos humanos, ela se mostra no pilar da concepção burguesa, liberal dos direitos humanos, liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão, que são os principais princípios, né, do direito, dos direitos humanos que nasce da Revolução Francesa, né, da Declaração Francesa, que acontece concomitante com a escravização de corpos humanos. Né? Então, aquela liberdade para os pobres já não era para todo mundo, né? Olhando para a questão de classe, lá no continente europeu, isso já não era para todo mundo. E a liberdade é para ter propriedade, né? E a segurança é para proteger a propriedade e o proprietário. E pessoas eram colocadas na categoria de propriedade, seres humanos escravizados. E aí, o que é importante, principalmente para os estudantes de graduação? O grande exemplo que a gente tem dessa hipocrisia da concepção burguesa dos direitos humanos é a Declaração Francesa de 79 versus Revolução do Haiti. Então, a gente pouco escuta falar da Revolução do Haiti, e a Revolução do Haiti prova essa hipocrisia dos direitos humanos na perspectiva burguesa. Olha, isso que eu estou falando aqui é uma síntese de leitura sobre colonialismo, né, do Fanon, do Aquile, Césaire, Aimé Césaire, enfim, tem um bojo aqui, tá, de tradição teórica aqui que eu estou sintetizando muito rapidinho aqui para passar. E aí a Revolução do Haiti a gente quase não sabe, né? Principalmente a galera mais jovem. O que a gente escuta falar sobre a Revolução do Haiti? E é a grande prova, o Haiti era uma colônia francesa. Opa, calma aí, tem gente entrando aqui. Entrou. O Haiti é uma colônia francesa. E quando descobre que tem liberdade, que tem igualdade, que tem fraternidade, né? Aí é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É só para os franceses, né? Então é só para os burgueses, na verdade. Então é a grande prova dessa lógica. E aí, para a gente chegar mesmo nesse debate da luta de classes, a gente precisa entender o protagonismo popular na luta pela ampliação dos direitos humanos. Então, tudo que a gente tem, então aquela música lá do Emicida, lá Principia, tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Então, o que a gente tem vem da luta, no Brasil, uma luta de 500 anos. Né? Então, a burguesia, no capitalismo, nada veio de bandeja. Então, a ideia nossa é resgatar e reverenciar essa história de luta que dura 500 anos, que não começou agora, né? Como a Djancal falou, né? Quem vem antes. A gente precisa olhar para as pessoas que vieram antes e a gente precisa aprender uma outra lógica. E aí eu tenho aprendido muito mesmo, por isso que aquilombar a universidade é pensar nesses encontros de saberes, né? É descolonizar
também essa ideia de universidade, né? De quem é o proprietário do saber. É o homem branco europeu, o homem branco estadunidense, né? Dos Estados Unidos, da América. E aí vem esse desafio, esse convite para todo mundo que está aqui, né? Para, em todos os seus lugares de atuação, pensar em maneiras de fortalecer a luta antirracista. Aqui tem uma explicação da Beatriz do Nascimento sobre Quilombo, entendendo como uma instituição africana e que vem já desde a África, que se relacionava a rituais de passagem, posteriormente local, território, lugar de guerra, lugar sagrado. E os estudos que ela faz são sobre Angola. Eu já perguntei para os colegas de Angola lá da pesquisa como que a expressão quilombo aparece lá, e eles falam que tem esse significado, mas não é tão forte hoje, né? Mas o quilombo, então, ele já existia, né? Na fuga do sequestro, na resistência ao sequestro, a expressão quilombo ela já existia. Essa porta aqui é a porta do não retorno. Lá naquele ponto da escravização no Benin, essa porta ela significa muito, né? Então, para a gente ser o que a gente é hoje, pessoas passaram por isso aí e só sabia que tinha o mar à sua frente. E não sabia para onde viria e o que aconteceria, e nem se chegaria, né? Então, a gente precisa olhar para essa história e pensar que é o que nos forma, né? É o que nos forma no Brasil, na nossa história como brasileiro. Essa imagem clássica, né, de um navio negreiro. E temos essa imagem clássica também de senzala, para a gente pensar. Mas aí a gente também tem a resistência dos quilombos. Então, essa imagem aqui é daquela revista Abril lá, né, que é Mundo. Ela, super interessante, na verdade, é uma coluna do... Então, recuperam aqui, né? Acho que daí também quem vive em comunidade quilombola também nos ajuda a entender como isso é hoje, mas assim, é só uma imagem para ilustrar a resistência, né? Uma outra lógica, dentro de uma lógica tão complexa, né? Eu falei que era pouquinho, né? Mas aqui, ó, deixa eu ler para vocês uma partezinha do Abdias do Nascimento. Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. Repetimos que a sociedade quilombola representa uma etapa no progresso humano e sociopolítico em termos de igualitarismo econômico. Os precedentes históricos conhecidos confirmam essa colocação. Como sistema econômico, o quilombismo tem sido a adequação ao meio brasileiro do comunitarismo e ou o jamaísmo da tradição africana. Em tal sistema, as relações de produção diferem basicamente daquelas prevalecentes na economia expoliativa do trabalho, chamada capitalismo, fundada na razão do lucro a qualquer custo, principalmente o lucro obtido com sangue do africano escravizado. Então, essa é uma fala do Abdias. Aqui tem o Clóvis Moura, ó, só para ficar o gostinho, tá? Para a gente estudar e ler os textos. Se o quilombo foi um módulo de resistência radical ao escravismo, a quilombagem, o contínuo dos quilombos através da história social da escravidão, foi um processo de desgaste permanente do sistema. Não queremos dizer com isto que houve uma articulação consciente da parte dos seus agentes sociais, mas sua existência e a sua permanência no tempo, a sua imanência contínua, constitui um processo social, o qual, atuando no centro da contradição fundamental do sistema escravista, desarticulou a sua estabilidade e o desempenho econômico do seu projeto. A quilombagem deve, por isso, ser vista como um processo permanente e radical entre aquelas forças que impulsionaram o dinamismo social na direção da negação do trabalho escravo.
Aqui, gente, tem aí o Florestan Fernandes e o Clóvis Moura, o diferencial da leitura. Então, o Clóvis Moura, ele vai dizer, a gente vai, né, na aula conversar mais, assim, que existe resistência negra na luta contra a escravidão, né, na luta para que causa fissuras no sistema colonial. O Florestan Fernandes, ele vai dizer depois, né, que a sociedade capitalista, a sociedade dividida em classes, não coloca o lugar para a população negra. Mas ele, quando a gente vai ler, vê que ele tira um pouco o protagonismo negro, né, da luta aí pela abolição, pela implementação aí da República e tal, que depois, de forma muito coerente, ele vai trazer e dizer que a sociedade de classes não inseriu a população negra. O Clóvis Moura já vai ser diferente a leitura dele. O Clóvis Moura, ele vai dizer, olha, tem resistência negra e isso causa fissura no sistema colonial, né? E isso traz as insurreições urbanas, enfim. Aqui tem esse antagonismo aqui, senzala e quilombo, olha, do Clóvis Moura. O quilombo, homem livre, terra livre confiscada, trabalho comunal livre, coletivismo agrário, forças armadas de defesa, família alternativa livre, sistema escravista, escravo, latifúndio escravista, trabalho compulsório, produção para o senhor, forças armadas de repressão, família reprodutora de escravos. Então, é interessante, né, que ele mostra a concepção mesmo, o que muda, o que significa o quilombo, né, para a nossa história, e o que significa a opressão e a violência da escravidão. Então, a gente precisa tomar o quilombo como exemplo, né, para a gente pensar as nossas lutas, né? E aqui, por último, o quilombo inspirando as resistências, que é um trechinho da Beatriz do Nascimento. É enquanto caracterização ideológica que o quilombo inaugura o século XX, tendo findado o antigo regime, com ele foi-se o estabelecimento como resistência à escravidão. Mas justamente por ter sido durante 3 séculos concretamente uma instituição livre, paralela ao sistema dominante, sua mística vai alimentar os anseios de liberdade da consciência nacional. Então, a gente também vai discutir esse texto da Beatriz. E o que a gente tem? Né? O que a gente tem para, além do racismo, que já é a nossa pauta? A gente tem um Estado neoliberal que é de cunho penal, a gente tem a guerra às drogas, que causa o genocídio da população, da juventude preta e pobre, a gente tem o encarceramento em massa, a gente tem as violações de direitos humanos, a gente tem o fascismo. Então, e muitos outros, né? A gente tem essa pandemia, a gente tem esse presidente, a gente tem muito desafio. Ele agendou a Secretaria dos Direitos Humanos, lá da Damares Alves, né? Está organizando uma conferência de igualdade racial, a 5ª conferência, sob a égide deles, eles estão tentando marcar para março, eu acho, de 2022. Então, isso é um horror, a gente precisa se mobilizar contrário a isso, porque não pode ter uma conferência com esse pessoal, né? Com o Sérgio Camargo, com esse pessoal. E aqui eu só trouxe alguns exemplos de mulheres de resistência, né? Algumas fotos de mulheres que nos inspiram. A Lélia Gozar está aqui, a Beatriz, a Dona Vilma, que é uma referência aqui de Londrina, a Marielle, a Tereza, Dandara, a Firmino, a Carolina está aqui também, enfim, essa que está ao lado aqui do centro, as duas do centro, né? Uma é Maria de Lourdes do Nascimento, que é do Serviço Social, a outra é a Virgínia Bicudo, que é uma socióloga que discutiu relações raciais há muito tempo. Assim, ela foi do grupo lá do Florestan Fernandes, da pesquisa da Unesco, e foi bem invisibilizada.
a Maria, que inspira as margaridas. Essa imagem aqui tem mais mulheres negras, mas a gente vai introduzir bastante questão indígena também ao longo das nossas aulas, tá? Quilombos hoje, resistência popular das comunidades, das mães, das esposas, dos jovens, os movimentos sociais, os partidos. Então, a gente tem que olhar por essa esfera, que a quilombagem do Clóvis Moura nos ensina a estudar a história brasileira, e o quilombismo de Abdias do Nascimento nos inspire na busca de mudanças concretas, e o quilombo da Beatriz do Nascimento também, pelo fim do racismo, machismo, pelo fim do capitalismo, do genocídio, do encarceramento em massa, do capacitismo, enfim, são várias pautas que a gente tem. E aqui eu quero encerrar lendo o poema que eu mandei para vocês hoje, da Conceição Evaristo, que foi a partir desse poema que eu me inspirei a pôr esse nome no projeto. Ela escreveu esse poema no final de 2019. Ele rolou bastante, assim, que a gente tinha bastante expectativa para o ano de 2020, né? Mas o que veio em 2020, gente? Vem a pandemia. Aí as coisas se agravam de uma forma. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar o olho, evitando o cisco. E abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para vazios lero-leros e cuidar dos passos assuntando as vias. Ir se vigiando, atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta, a alma que lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2020. Salve 2021, né, agora. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Então, essa poema da Conceição, que foi que inspirou esse projeto, o nome desse projeto, a gente está estudando em processo de aprender também. Então, é um curso introdutório porque é isso, né? Porque a gente também está aprendendo junto e tentando tocar mentes e corações, né? Pela luta antirracista, pela luta antimachista, anticapacitista, anticapitalista, principalmente, né? Antirracista e anticapitalista. Só para fechar, eu estou lendo esse livro aqui do Boaventura, que é O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Gente, é sensacional. Eu estou lendo mesmo, né? Eu ganhei de aniversário agora, esse mês, e é sensacional porque ele fala de como a pandemia precisa trazer... abrir para outras lógicas, mas pode também só trazer para um mundo pior, né? Aí a gente que tem que fazer a história e ver que história que a gente vai fazer. A gente tem uma possibilidade de um mundo muito pior do que antes, ou a gente tem a possibilidade de mostrar que toda essa lógica, essa sociabilidade burguesa, racista, cunhada no patriarcado, não tem como se manter, não pode se manter. É um pouco essa lógica do curso, tá? Desculpa se eu me alonguei, mas eu senti que seria interessante já dar um tom para vocês, sabe? Do que a gente pretende pensar e conversar, para vocês verem se vale a pena. Mas eu tenho expectativa que todo mundo fique, que a gente possa, de fato, ir trocando, conversando.